Deus seja louvado. Que alegria contagiante. Meus irmãos, a paz de Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Meu nome é Rodrigo. Sou pastor ali da Assembleia de Deus Grande Betel. E estou aqui nessa noite para cultuar com os irmãos. E foi me dada a oportunidade de dividir um pedaço de pão com os irmãos aqui nessa noite. É isso que vamos fazer, amém? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Luiz. Quando eu falo ao pastor Luiz, eu falo a toda a igreja. Amém? Conheci o pastor Luiz através de um amigo, pastor, que foi sargento no tempo em que eu servi o exército. Eu perdoei ele me deixou sem almoçar o sargento e depois ele se encontrou, né, ele já cristão, já pastor, enfim. E ali o pastor Luiz ali nos ajudou ali numa questão lá no ministério, na igreja. Deus abençoe a toda a igreja, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Prometo para os irmãos que hoje a gente vai ter uma conversa. E no momento que o pastor Luiz nos permitir, a gente vem aqui e prega. Beleza? Vitória, meus irmãos? Amém. Amém ou não amém? Amém. Eles fizeram a cara de espantado, me preocupou. Amém? Vitória. Vem, Gabriel está ali. Deus abençoe. Amém, Gabriel? Vitória. Deus abençoe a sua vida. Eu só vou ler um versículo. A gente vai pensar um pouco, vou fazer uma aplicação. A gente ora e depois a gente vai para casa. Beleza? Hoje eu não estou aqui com a minha esposa, porque minha esposa está dando aula lá na igreja. Hoje é a escola bíblica de discípulos lá. Por isso que não está aqui minha esposa. E vocês não conheceram meus filhos, porque se de fato eles estivessem aqui, vocês teriam a certeza que aqueles são filhos do pastor Rodrigo. Ele não vai, enfim, né? Sabe como é que é esse mistério? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Rei de Israel, o primeiro livro, para ser mais específico. O capítulo é o de número 17, o versículo somente é o versículo de número 1. Primeiro livro do Rei de Israel, capítulo de número 17, e o versículo é o de número 1. Amém? Todos acharam? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Só esse versículo. Irmãos, eu preciso da tua atenção, serei bem breve, é coisa rápida. Bem, no capítulo de número 17, a partir do versículo 1, vai trazer agora notoriedade ao ministério de um homem. E que homem é esse? Elias. Elias, ele aparece num cenário muito complicado. E que cenário é esse? O povo de Deus, que já estava dividido, agora ele profetizando no reino do norte, ele vai se dirigir à maior autoridade de época. E quem é esse? Acabe, o rei Acabe, um homem também perverso junto com a sua mulher, porque não só se desviar do caminho do Senhor, ele ainda complica um pouco mais. Por quê? Porque ele vai casar com uma assassina, ele vai casar com uma feiticeira, e ele vai casar também com uma mulher com índole duvidosa. Mas enfim, ele assim decide pela vida dele. Então agora, Elias vai se dirigir à maior autoridade de época, e vai dizer uma palavra audaciosa, mas poderosa. Ele vai dizer, segundo a minha palavra, ou melhor, segundo a palavra que está sobre os meus ombros, a qual confio, não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. Talvez não faça muito sentido, mas vamos pensar. Há tempo passado, como que vivia o povo? O povo vivia da agricultura e da pecuária. A ideia de Deus mandar Elias nesse cenário caótico é trazer o coração do povo que estava dividido para a volta de Deus, para a volta a Cristo, para a volta a adorar a Deus, porque agora eles adoram a Baal. Então qual é a ideia? Se o povo trabalha com a agricultura e se o povo trabalha com a pecuária, tendo vista que não tem chuva nem orvalho, eu posso ter a melhor semente, o melhor gado, mas nada vai frutificar. Então qual é o primeiro meio que Deus vai operar para chamar a atenção e trazer o coração do povo de volta? Aleluia. Vou tocar nas finanças. Continua, Pai. Continua. Elias libera uma palavra e vai dizer: não tem chuva nem orvalho. Você pode ter a melhor oportunidade, o melhor emprego, o melhor negócio, mas se Deus não tiver, nada acontece. Só que entenda uma coisa: Elias libera essa palavra, o céu tranca.
Deus assina embaixo. Aí agora, logo após ele liberar uma palavra, Deus tem uma palavra para ele. E qual a palavra que tem para Elias? Olha, você agora vai para o Ribeiro de Querite, você vai se esconder lá. Isso é complicado e mexe comigo. Me pergunte por quê. Por quê? Depois do culto aqui, a minha ideia é que eu vou para casa, vou encontrar com meus filhos, vou comer o saramaná que a minha esposa deixa lá preparado para mim e vou dormir para amanhã. Beleza? Elias não teve esse privilégio. Depois de pregar, agora Deus tem uma palavra para ele dizendo: se esconde. Então o que isso significa? Que desde o momento que aqui nós nos envolvemos com uma chamada, ou temos uma vida para com Deus, nunca mais a nossa vida será a mesma. Aleluia. Então, já para aquele que tem ideia que estar com Cristo é uma vida de comodidade, é uma mentira criada por você. Porque Jesus, quando chama, ele não mente para ninguém. Primeira coisa que ele diz: tu vai ter que negar a si mesmo. E a segunda coisa: no mundo tu tereis aflições, mas é necessário você ter bom ânimo. Então isso aqui é para gente que acredita no chamado que Deus tem sobre a tua vida. Aleluia. Só que aí complica um pouco mais. Me pergunte por quê? Por quê? Porque quando ele vai para o ribeiro, a Bíblia fala que por alguns dias ele vai beber da água do ribeiro. Ele vai comer tanto quanto do pão quanto a carne que o corpo traz. Só que tem um detalhe: ao passar dos dias, o ribeiro vai secar e o corpo vai parar de vir. Mas só que antes de tudo isso acontecer, pense comigo, a vida desse homem não é cômoda. Por quê? Porque eu vou beber água do ribeiro, tudo bem, água fresca, do gelo que se derrete ao alto das montanhas e faz aquela água fresquinha, aí até tudo bem. Só que pense comigo, qual é a estrutura corpórea do corpo? É grande ou pequena? Pequena. Então, se a estrutura do corpo é pequena, qual é a quantidade de pão e de carne que o corpo pode suportar num voo para trazer profeta? Amém ou não amém? Amém. Continua, para. Então temos que aprender a conviver por um tempo com privações, mas vivendo a provisão de Deus. Porque às vezes o pouco que a gente questiona para aquele que não tem nada é muito. Só que aí agora a provisão vai secar, o ribeiro seca. Só que tem outro detalhe: mesmo que a provisão acabe, eu ainda estou em contato com o provedor. Aleluia. Eu falei um dia, no ato de desespero, para uma pessoa: pastor, a porta fechou. Você está desesperado por quê? Se Deus fechou essa porta, Ele permitiu que fechasse, não significa que não vai vir. A limitação é nossa, Deus vai enviar outro recurso. Isso é para a gente que está aqui hoje com o coração desesperado, dizendo: que será amanhã? O meu e o teu amanhã está na mão de Deus. Só que aí vai problematizar mais ainda. Agora Deus vai dizer para ele: sai do Ribeiro de Querite, vai até Sarepta, porque eu comuniquei uma viúva para que te sustente. Isso é coisa de louco. Primeira coisa, a cabeça do cara está a prêmio. Ele vai andar 150 quilômetros do Ribeiro até Sarepta, e agora vai encontrar uma mulher que ouviu a voz de Deus para sustentar ele. Que maluquice é essa? Como pode aquele que tem pouco sustentar aquele que não tem nada? Loucura. Minha cabeça está a prêmio, vou andar a pé, estou vivendo de provisão. Minha vida nunca mais foi a mesma a partir do momento que eu ouvi essa loucura de Deus, que aceitei, dizendo: vai e prega. Nem o direito de voltar para casa eu estou tendo mais. Nunca mais eu tive paz. Minha comodidade foi embora. Ele vai até Sarepta e encontra com essa mulher. A mulher está catando cavalo. A ideia dela é cozinhar o pouco que ela tem e esperar a morte, porque ela diz isso a partir do momento que Elias diz: cozinha e faz para mim primeiro. Audacioso esse homem. Mas anterior a ele chegar, já tinha um comunicado de Deus sobre aquele lugar. Aí ela vai dizer que ela tem pouco, mas ele fala: obedece. Creia na palavra que eu estou liberando para a sua vida. Ela vai lá e faz. E traz para ele. A partir do momento que ele traz, ela traz, ele libera uma palavra: não vai faltar nem azeite nem farinha, até que chuva e orvalho venha sobre Israel. Segura, eu preciso da tua atenção um minuto. Primeira coisa, aquele que tem pouco vai sustentar aquele que não tem nada. Só que suponhamos, eu vou beber essa água aqui agora, e daqui a alguns minutos eu possa ter sede outra vez. Se eu comer aqui agora, supostamente daqui a 3h30, até menos tempo que isso, eu vou ter fome outra vez. Então a oferta que aquela mulher dá para aquele homem não muda a realidade da vida dele, mas muda a condição daquela casa. Segura. Deus poderia fazer ou não fazer sem o auxílio da mulher e o auxílio de
Mas sabe por que Deus não fez? Me pergunte por quê. Por quê? Porque Deus queria envolver tanto Elias como a mulher no projeto que é dele. Aleluia. Só que outra pergunta surge. Não existia outras viúvas naquele tempo? Diga sim. Sim. Mas por que vai na casa dela? Porque quando a necessidade do reino bate na tua porta, não é para mudar a ação do reino. É porque Deus se utiliza dentro de oportunidades para que você prove que o teu coração não está no dinheiro, mas está nele. Dízimos e oferta é o meio que Deus criou para o sustento da tua casa. Se isso não funciona, alguma coisa está errada. Ou Deus criou um método errado, ou a gente está falhando em algum ponto. Meu Deus, aleluia. Só para a gente entender isso, eu volto para o texto. Tu nunca se perguntou por que 10%? Nunca. Viviam no tempo passado do que eu falei? Da agricultura e da pecuária. Qual é a parte do corpo que mais se usa? Na verdade, todo o corpo. Mas que mais se usa para trabalhar? Com o quê? Quantos dedos você tem na mão? É a partir do sistema decimal que criou 10%. Meu Deus. Deus está abençoando e prosperando minhas mãos. Então por que foi criado 10%? 10% não é o máximo. 10% é o mínimo que se pode dar a Deus. Só que tem gente que tem dificuldade de lidar com o mínimo. Aí a gente tem que aprender a fazer a oração que Neemias faz no capítulo 1, no verso 11. Me pergunte qual é. Qual é? Ele diz assim: Senhor, prospera minhas mãos. Mas a prosperidade que Neemias está pedindo não é para pertencer a um círculo social a qual ele não pertence. Ele está dizendo: me dá a condição de realizar a obra que arde no meu coração. Deus não procura coisas, Deus procura pessoas para administrar aquilo que é dele. E quando ele faz essa oração, ele diz: e eu era copeiro do rei. Você hoje está olhando para a sua condição, mas Deus olha para o coração. Se ele vê sinceridade, ele permite as riquezas do seu reino. Só para a gente atenuar isso, eu volto para o texto. Nunca foi pela condição. Me pergunte por quê. Por quê? O livro de Ageu, no capítulo 1, fala sobre isso. Quando Deus libera o povo para uma específica obra, que era restaurar o templo, Deus deu condição ao povo, mas o coração do povo não estava nisso. Ao ponto dele mandar o profeta Ageu falar tanto com o sacerdote quanto o profeta e alertar o povo. E ele diz assim: vocês dizem que não é o templo, mas a sua casa está cuidada, mas a casa de Deus tem ruína. Está falando de condição ou de vontade? A condição Deus dá, mas no meio do percurso o coração muda. Mas eu sei que existe gente fiel. Aleluia. E Deus conhece a sinceridade do coração. Aleluia. Só que a realidade dessa casa foi mudada. Aí sabe o que acontece depois? Eu preciso voltar para o texto. O que acontece depois? O filho dessa mulher adoece. E quando o filho dessa mulher adoece, ele vai morrer. E a mulher vai chegar para Elias e vai dizer assim: olha, eu sei para que tu veio. Para trazer lembrança da minha iniquidade. E por isso veio a sentença sobre o meu filho. O que o profeta fala? Nada. Ele pega o filho no colo, leva para o quarto, se deita sobre o menino e ora por 3 vezes, pedindo a Deus para que restaure a vida daquele menino. E depois que a vida é restaurada, entrega a mulher. O que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso que o homem e mulher de Deus não se justifica. Aleluia. Ele ora e Deus apresenta resultados. Eu vou falar de novo. Glória a Deus. Homem e mulher de Deus não se justifica. Olha! Nem coloca no WhatsApp, no Facebook, nem tocou no Instagram. Vai para o joelho com a situação que foi entregue na mão e de forma injusta vai dizendo: Senhor, tu conhece, Senhor, tu conhece, Senhor, tu conhece. E até quem duvida e questionou está dizendo: olha só, tu é homem de Deus, a palavra de Deus na tua boca é verdade, a palavra de Deus na tua boca é verdade. Deus está acalmando o coração de gente aqui e estava a ponto de explodir lá para tirar satisfação. O Espírito de Deus está ministrando a minha alma. Aleluia. A partir desse momento agora, Deus vai dar ordem para Elias se apresentar a Acabe. Deus vai dar ordem para Elias se apresentar ao perseguidor. Deus vai dar ordem para Elias se apresentar aquele no qual está procurando ele em todo canto, mas não acha. Aleluia. Quando ele vai se apresentar, ele vai agora se deparar com Obadias, que é um dos mordomos do rei, Acabe.
E a mando do rei Acabe, ele está procurando pastagem, está procurando alimento para os animais. Porque o rei Acabe vai dizer assim, ó, vai pelos riachos, pelos rios, procurando pastagem para que a gente não fique sem animal. Ele está falando ali sobre cavalos, sobre jumentos, para que eles possam cavalgar. Quando Obadias está procurando, ele vai se deparar com quem? Com Elias. Ele fica desesperado, se dobra diante de Elias, e ele vai falar para Elias, de fato, aonde Acabe mandou procurar ele em todo canto, mas não acha. Por que tudo isso? Porque Elias vai falar assim, ó, vai lá e fala para o teu Senhor, para que eu quero falar com ele, para que marque o encontro eu com ele. Aí Obadias vai ficar desesperado. O meu Senhor te procura por todo canto, e vai que Deus te mande para outro lugar, ele vem aqui e não te encontra, ele vai pensar que é mentira, vai acabar com a minha vida. Aí Elias vai dizer assim, vive o Senhor teu Deus, que cabe a mim me apresentar a Acabe, por ordem de Deus. Aleluia. E sabe o que acontece? Obadias acredita e vai chamar Acabe. Isso é um milagre. Me pergunte por quê? Porque ele acreditou na palavra do nome de Deus. Nos dias que a gente vive hoje de crise ética, moral, está difícil de um acreditar na palavra do outro. Não, mas segura, isso aqui segura. Mas só que ainda existe os remanescentes, homens e mulheres de Deus, que quando fala, é o Senhor, sou eu, estou aqui, ainda tem gente que cumpre com a palavra, ainda está no sim, sim, não, e o que procede, o que passa disso, é proceder, camarada. Aleluia. Quando ele vai se encontrar com Acabe, ele agora vai dizer, ó, vai lá e promove um encontro no alto do monte. Promove um encontro lá, junto com todos os profetas de Baal. Junto a esse encontro, os profetas estão lá e propôs por Elias um desafio. Vamos fazer o seguinte, o Deus que respondeu com fogo é o Deus, é o verdadeiro Deus de Israel. Quando ele chega já diante do povo, ele já olha para o povo, Elias vai dizer, por que vocês ficam com cheiro de dois pensamentos? Se serve a Deus ou se serve a Baal? Mas ele permite com que os profetas de Baal ali vão promover primeiramente o sacrifício. Ele vai dizer, ó, pode clamar à vontade, pode gritar. Eles vão lá, vão despedaçar tanto o cordeiro, vão fazer todo o cerimonial ritualista, vão oferecer oferta de manjares, começam a se cortar, começam a pular, mas tem um recado de Elias para eles: não taca fogo no sacrifício, o fogo tem que vir do alto. Está no texto, está no capítulo 18, se não me falha a memória, no verso 25. Ele vai dizer, não acenda, o fogo tem que vir através da oração. Isso tem um recado. Quando é Deus no negócio, não precisa forçar nada, ele vem e toma conta do negócio. Sabe por quê? Porque a história diz que outrora eles iam lá por trás do altar e acendia a pólvora e pegava fogo. Só que aquele fogo não era fogo de Deus, era fogo estranho, dizendo que Deus estava no negócio. Não. O fogo de Deus vem através de oração. E agora Elias está dizendo, pode juntar todo mundo aí, pode se cortar, pode gritar, pode pular. Se é Deus, se o verdadeiro Deus é Baal, o fogo vai descer do céu, mas se não... Aí chegando no meio-dia, nada acontece. Elias ainda é debochado, ele vai dizer, vai que ele está viajando, ele está dormindo, começa a se cortar, nada acontece, cansaram, desistiram. Elias agora vai reunir o povo, vem todo mundo aqui, vamos restaurar o altar. Não só restaura o altar, botando as 12 pedras ali, simbolizando as 12 tribos, falando acerca da unidade. Ele também vai mandar fazer uma vala em volta do altar e encher d'água por 3 vezes, ao ponto que vai transbordar. A Bíblia fala que está molhando todo lugar. Ele agora vai dobrar o joelho e vai começar a clamar. E quando ele começa a clamar, para a surpresa daquele que não acreditava e que duvidava, começa a descer fogo do céu. Consome tanto o altar, quanto a poeira, quanto a água, quanto o animal que estava ali em sacrifício. O fogo desce e o povo começa a gritar, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Segura! Aleluia. Só que tem um detalhe, me pergunte qual é. Qual é? Sinais só servem para converter coração ateísta. Porque fé, eu não preciso ver, eu preciso acreditar. Aleluia! Pastor, está no texto, está no texto. Vou te apresentar. Nos evangelhos vai dizer que certa feita 4 homens anônimos vão pegar alguém pela mata e vai descer pelo telhado.
verdade, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: perdoados estão os seus pecados. Meu Deus. Aos demais que estavam na casa, vai dizer assim: quem é esse para perdoar pecado? Jesus, conhecendo a intenção e o pensamento do coração de cada um, aí Jesus vai dizer assim: para tu saber, para você que não acredita e duvida, que o Filho do Homem Aleluia. tem poder nos céus e na terra, eu digo para ele: perdoado estão os seus pecados, e também digo: levante e anda. Levante e anda. Levante e anda. Levante e anda. Deus não precisa dar sinal para mostrar que ele é Deus. Ele é Deus com ou sem sinal. Davi, no Salmo de número 86, ele vai dizer: Senhor, dai-nos um sinal do teu favor para que veja. Mas quando ele pede sinal, não é para ele, é para quem duvidava e dizia: nem Deus tem salvação para esse homem. Mas ele vai dizer: mostra para eles, Deus, quem é o Senhor na minha vida. Quem é o Senhor na minha vida. Eu posso liberar uma palavra para a tua vida. Tem gente que duvida e não acredita, mas verá o agir de Deus na tua vida e na tua casa. Quem botou nada de validade de Deus está morto, acabou, vai ter que ver. E agora que a gente chegou na melhor parte. Agora a gente conversou um pouco, agora a gente prega. Você vai entender. Maravilha. Parece brincadeira, mas não é não. Aleluia. Chega o capítulo 19. O capítulo 19 agora é a assassina, a feiticeira, a mariquinha, e a casa vai lá e fez fofoca para a mulher. Só que anterior ele fazia fofoca, ele vai dizer assim, ó: corre logo, vai buscar o filho meu que beber, que eu vou orar e o céu vai se abrir e a chuva vai voltar. Porque depois que o coração do povo retorna para Deus, Deus abre de novo a bica no céu. Aleluia. Glória. Podia bater com a cabeça na parede, não entendeu? Quer viver a prosperidade de Deus, tem o coração dele. Aleluia. A porta só abre quando o coração volta para ele. Enquanto não volta, a porta está fechada. Deus explicou que eu gosto de ler, chamado C.S. Lewis, ele diz assim: quando a gente não ouve Deus na bonança, Deus aumenta o amplificador da dor e da perda para que a gente possa ouvir a voz dele. Ouvir a voz dele. Só que agora a Cabe vai correr e vai fazer fofoca para a mulher. Ele matou os profetas. Aí ela vai mandar um mensageiro: amanhã por essa mesma hora tua cabeça vai estar na bandeja, eu vou te matar. Eita. Elias vai ouvir isso, ele vai caminhar em direção ao deserto. Caminhando a caminho de um dia, em direção ao deserto, ele vai decidir sentar debaixo de um pé de zimbro. Só que anterior a sentar debaixo do pé de zimbro, a Bíblia diz que ele vai abandonar seu moço. Percebeu alguma coisa ou não? Toda vez que Elias faria alguma coisa, ele ouviu Deus ou orou a Deus. Nesse momento aqui, ele não ora e não ouve nada, ele toma decisões por conta própria. Só que quando ele toma essa decisão, agora ele vai abandonar o seu moço. Parece comigo e com você, me pergunte por quê. Porque quando a gente está de cabeça quente, a gente quer abrir mão de gente que quer andar com a gente, independente do que a gente está passando. Continua, pai. Não adianta ficar com essa auréola na cabeça, porque não é só ele. Quantas vezes tu mandou embora de casa quem você ama e de fato você quer por perto? Quantas vezes tu já arrumou sua bolsa, mas teve que desfazer? Quantas vezes a gente colocou para fora, mas de cabeça quente, gente que está disposta a andar com a gente e conhece os nossos defeitos. E Elias agora vai abandonar seu moço. Só que quando ele abandona o seu moço, ele ainda continua essa caminhada. E na sua caminhada ali debaixo do pé de zimbro, ele vai fazendo uma oração simples, rápida. E ele vai dizer o que para Deus? Senhor, para mim já deu. Não sou melhor do que meus pais. Na verdade, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu estou cansado da vida que eu estou levando. Acaba comigo. É só eu ou tem mais gente aqui que já cansou de dizer estou cansado? Mas você não sabe do que está cansado. Você falou turno e tal, mas eu estou cansado. Toda vez que tu está falando isso, tu não está falando que está cansado fisicamente, tu está cansado da vida que está levando.
Eu glorifico a Deus. Me pergunte por quê? Por quê? Porque Deus não ouve oração de gente desesperada e desequilibrada. Me pergunte por quê? Porque se ele ouvisse essa oração, nem eu nem você estaria aqui hoje. Meu Deus, aleluia. Quantas vezes no sucesso e no ápice, mas também no auge da nossa loucura, cansado da vida, quem está levando e te diz: Senhor, acaba. Senhor, não aguento mais. Senhor, já chega! Quantas vezes a gente já gritou, já disse para. Eu me lembro de um texto no capítulo 16, verso 33 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro começa, na verdade o capítulo começa quando Paulo e Silas chegam a uma cidade chamada Derbe. E eles ali vão procurar um lugar para orar, e você conhece o texto. Eles se deparam com algumas mulheres orando. E quando ele se depara com algumas mulheres orando, ele vai orar, e uma daquelas mulheres vai ouvir a voz de Deus, vai ser batizada, vai se permitir, vai chamar aqueles homens para que possam passar alguns dias e repousar sobre tua casa. Aquela mulher é vendedora de púrpura. Só que no decorrer dos dias, ouça isso aqui, vale a pena, é uma pérola para a vida. Eles continuam o propósito de oração, mas tem uma menina ali. E essa menina vai começar agora a trazer implicância, vai dizer: ali vai homem de Deus. Só que essa menina que está dizendo é um espírito de adivinhação na vida dessa menina. Aqui é a primeira vez que eu vejo o diabo falando a verdade, o mentiroso falando a verdade, e dizendo: ali vai dois homens de Deus. Só que Paulo, na direção de Deus, vai dar uma ordem para que o espírito maligno saia da menina. Só que quando o espírito maligno sai, o espírito da adivinhação, os credores não têm preocupação sobre ela, mas sobre o lucro. E agora vai denunciar tanto quanto Paulo quanto Silas. E estão dizendo, eles estão trazendo um costume diferente para nós. Estão causando tumulto na cidade. Isso aqui também vale a pena se pensar. Quando a palavra de Deus se aplica, trazendo libertação na vida de pessoas, junto com aquilo que não agrada a Deus, também vai uma parte de gente que se utilizava da nossa vida como objeto. Posso liberar essa palavra para a tua vida? Se tu não tem a capacidade de arrancar e as vendas não caiu, fica tranquilo, no cumprimento da promessa e ação da palavra de Deus, vai espírito maligno também, uma parte de gente que se utilizava disso, gente que não presta para dar na tua vida, gente que se utiliza de você com ganância, com avareza. Só que escuta, a partir daí isso aqui mexe comigo. A partir do momento que está fazendo certo, aparentemente as coisas vão estar erradas. Estou pregando, estou sendo usado para libertação, eu vou para a cadeia, exposto em praça pública, tomar chicotada, e eles vão parar onde? No cárcere interior. Quando vão parar no cárcere interior, perto da meia-noite eles decidem fazer o quê? Orar. Mas eles oram para o cárcere abrir? Não, já existia um propósito de oração. Quem tem uma vida com Deus, independente da situação e do momento, não abre mão do propósito, e está enraizado no teu coração e está orando. Quando eles começam a orar, o cárcere vai estremecer e as portas vão se abrir. Só que agora o carcereiro vai pedir luz, porque ele está com medo de alguns prisioneiros terem ido embora e se aplicasse sobre a vida dele uma pena romana. Ele ia assistir toda a família dele ser executada e depois ele seria o próximo. Com medo disso, ele quer se lançar sobre a espada. Aí agora Paulo vai dizer: não faça tal coisa, ninguém saiu daqui, todos estão aqui. Só que isso me chama atenção, me pergunte por quê? Porque Paulo está trazendo vida para quem teve a chave no bolso para poder ajudar a sair aquele que está vivendo uma injustiça. Mas ele está agindo de misericórdia, trazendo bondade para quem teve no meio da patota para ver a vergonha chicotada com o meu nome. Só que não para. O dia não acabou. E que dia é esse, irmãos? A Bíblia declara no capítulo 16 que na madrugada, naquele mesmo momento, o carcereiro vai pegar Paulo e Silas e vai levar eles para casa. Só que chegando em casa, Paulo e Silas vão liberar a palavra, vão pregar, a família vai se arrepender, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E eles vão batizar aquela família. Só que aí no capítulo 16 vem o versículo 33, me pergunta o que está escrito lá. O que está escrito lá? E foram tirados suas vestimentas e lavados os seus vergões. Sabe o que é esses vergões? Vergões são, na verdade, as feridas causadas pelas chicotadas que ganharam naquele dia. Não entendeu, não? É alguém que continua orando, pregando, batizando,
incansavelmente, mas carregando ferida da caminhada. Aleluia. Só que naquele dia foi o dia que Deus falou: eu sei que você consegue caminhar machucado, mas hoje à noite que eu pego você e te paraliso, eu te paro agora e vou utilizar-se hoje para poder tratar as feridas que você carrega. O Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite. Tu está cantando, tu está pregando, mas eu te conheço. Está machucado pelo ofício da caminhada. Já fez a oração de Elias de desespero, dizendo: Senhor, acaba comigo que eu não aguento mais. Quem te viu no culto passado vendo fogo descer, não sabia a multidão de pensamentos que tu carregava na mente e a angústia no coração. Existe um que te conhece pelo íntimo da alma. Tem gente que se beneficia pelo ministério que tu carrega, mas eu, Senhor, te vejo como alma e se manifesto hoje através da tua alma para tocar o teu interior. Tu não deixa de ser quem você é, apenas está sendo tratado. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de cura. Cansado do deserto do povo murmurando, ele falou: não concebi esse povo, acaba comigo. Jonas também pediu 2 vezes no capítulo 4 para morrer. Ele disse: Deus, eu não concordo com a forma que tu está agindo. Tu trouxe misericórdia para um povo ruim. Você não é o único. Você não é a única. Deus permite com que ele caminhe até Horebe. Horebe é um monte de Deus. Horebe é um monte que Deus se revelou a Moisés. Ele caminhando até lá, ele entra numa caverna. Quando ele entra na caverna, a voz de Deus fala para ele: o que tu está fazendo aqui? Do lado de fora vai passar vento, fogo, terremoto. E numa voz mansa e suave vem a voz de Deus a tratar com ele, e ele vai falar a mesma coisa que citou lá dentro: eu estou cansado. Cansado porque só eu fiquei. Os demais se esconderam e foram cuidados em cavernas por Obadias, mas eu continuei na caminhada. A queixa de Elias é o cansaço da vida, do ministério. Talvez está dizendo: eu não exerço o ministério, mas tu toma conta da tua casa, dos teus filhos. E eu sei que a nossa vida no tempo atual que a gente vive são vidas em excessos. A gente trabalha demais, pensa demais, dorme pouco, se cuida pouco, e a nossa vida é uma correria. Verdade, meu Deus. Dentro do presente século, o que mais a gente quer é descansar. E hoje é noite de tratamento, hoje é noite de descanso. Hoje é noite que Deus cura a nossa alma. Ele levantou o que é fai, sobre fai. Só que agora Deus vai se dirigir a Elias num monte de Deus e vai dizer para ele: tu vai voltar pelo mesmo caminho que tu veio. Ainda tenho obra para realizar na tua vida. O Espírito de Deus está soprando a minha alma. Tu colocou um ponto final aonde Deus tem uma vírgula. Ninguém pode terminar aquilo que ninguém começou. Quem começou foi Deus, quem termina é Ele. Sabe quem diz isso? É Paulo, na segunda carta que ele escreve no capítulo 4 a Timóteo. As últimas palavras de vida de Paulo, ele vai dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E ainda continuo tendo fé e acreditando que não só para mim, mas para todos aqueles que não esperam, que nele esperam, tem uma coroa de justiça. O Espírito de Deus está ministrando a minha alma. Tu não para, tu continua, tu não retrocede, tu vai até o final. A tua vida pode ser de guerra, de luta, mas vai acontecer comigo e contigo o que aconteceu com o profeta Ezequiel no capítulo 1 e no capítulo 2, e aqui encerro. E o que é? A margem do rio quebrar no capítulo 1, no verso 1. Diz Ezequiel:
Deus está trazendo vida. Tu não para, tu não retrocede, não entrega os pontos. Encerrando aqui, Pastor Rodrigo, aonde surgiu isso? Tem um escritor que eu gosto também de ler. A biografia dele é fenomenal. Se tiver uma oportunidade, busque. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, príncipe dos pregadores. Quem vê as pregações de Spurgeon não imagina o que esse homem sofreu. Entre uma das pregações para uma multidão, tem um engraçadinho no meio da multidão e vai começar a gritar fogo. Quando vai gritar fogo, a multidão vai ficar com medo e uma criança vai ser pisoteada e vai morrer. E Charles Spurgeon diz na sua biografia, a biografia acerca dele, que ele lutou com uma depressão profunda até o final da tua vida. Alguns historiadores dizem que ele pregava e depois se escondia para chorar. Que ele pregava e depois se escondia para chorar. Porque toda vez que ele se deparava com o culto, tinha um link de memória sobre a dor da perda daquele momento. Aí ele tinha que lidar com o espinho da carne que por várias vezes ele orou. Mas Deus não arrancou como fez com Paulo. E um dia eu entendi isso, quando eu pedi a Deus para que Deus acalmasse meu coração de uma situação de ordem pessoal minha. Eu falei, Senhor, por que tu não arranca isso? Aí Deus falou, eu não arranco porque esse é o meu termômetro contigo. Eu não arranco, não vou fazer com que você esqueça, mas vou fazer vocês aprender a lidar com tudo isso. E sabe o que acontece? Aí Charles Spurgeon vai falar uma frase fenomenal que mudou minha vida no momento mais difícil. Me pergunte qual é. Qual é? Ele disse, aquele que mergulha no mar das aflições traz para cima pérolas inestimáveis. Aleluia. Glória. Quando tu começar a cantar, a louvar, a pregar, alguns vão falar, da onde tudo isso? Foi da prensa, foi no óleo. Num dia comum, eu tive um sonho, meu pessoal. Sonhei que eu estava na beirada do mar. 3 ondas vinham. A primeira onda eu passava. Na segunda onda, eu também passava. Dava meia capotada, mas a terceira levava, eu capotava na areia, levava a chave do meu carro, a chave da minha casa e a minha identidade. A primeira onda veio. A segunda eu passei de boa, mas a terceira, eu na porta da igreja onde sou pastor, eu tive um surto, sozinho de madrugada. Não foi surto de eu cair, não. Surto de eu andar pela rua desgovernado sozinho a pé. Eu só fui dar por si. Eu só lembro de 3 coisas daquele dia. Primeira, que eu saí e quando eu me deparei com um rapaz ali na Avenida Suburbana, já perto do Norte Shopping, eu andando, a única coisa que eu lembro é que ele passou do meu lado, o cara ele olhou pra minha cara com tanta cara de espanto, que eu imagino que ele viu em mim que eu não sei até hoje. Quando eu fui chegando perto do viaduto ali de Madureira, eu caí em si. Falei, o que eu estou fazendo? Vou voltar. E quando eu decidi voltar, as pernas cansaram de tanto andar. Aí eu sentei no chão perto da pizzaria. Quando eu sentei no chão perto da pizzaria, parou o taxista, não sei nome, nada. Falou, rapaz, tá tudo bem? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, tá fazendo o quê? Eu falei, não, estou descansando um pouquinho que eu vou para casa. Ele falou, tu mora onde? Eu falei, em tal lugar. Ele falou, entra aí que eu te levo. Eu falei, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, entra aí que eu te deixo em casa. Eu entrei no carro e ele me deixou na porta de casa. Não lembro o rosto dele, não lembro o nome. Meu Deus! Terrível! Talvez se Elias estivesse com o microfone aqui, você sabendo tudo que ele viveu, tu ouviria. Atrás da oração do fogo também tem humanidade que vive. Aleluia! Tem gente que sofre, que precisa de um abraço. Mas hoje a bondade de Deus se manifesta no nosso meio, trazendo cura e restauração para a nossa vida e colocando gente aqui de pé para continuar caminhando. Eu tenho um recado de Deus aqui, eu paro, tu não para, tu não retrocede, tu continua. Tem um bálsamo de Deus que hoje toca no teu coração. As tuas orações quanto a minha foram ouvidas. Deus está trazendo bálsamo, quietude, paz à tua alma. Tu não desiste, tu não para, tu não retrocede, tu vai avante. Tu ainda verás a glória de Deus
gente ora agora como? Eu conheço a minha. No teatro italiano, antigamente eles usavam máscara de cera para contracenar. Só que um ator, para quando queria se comunicar com o outro, depois que acabavam os espetáculos, eles falavam assim um para o outro: sincera, sem a máscara de... Hoje a nossa oração é sem a gente atuar. Não vai deixar de ser o profeta do fogo. Não vai deixar de ser aquele que tem a palavra poderosa. É aquele momento de intimidade você com Deus. Aleluia. Uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa ter um coração humilde e um espírito ensinável. Então a nossa oração hoje é essa. É falar para Deus, é aqui que dói. É isso que está machucando. É melhor falar agora do que eu correr como desesperado. É melhor falar agora do que eu continuar gritando e sofrendo muito. É melhor se permitir ser tratado como Deus nos trata do que só se esconder toda hora para poder chorar. Quantas vezes eu já fiz isso? Fui para o chuveiro para poder misturar as lágrimas com a água e para ninguém ver. Só que eu aprendi que existem dois tipos de lágrimas: as lágrimas molhadas que todo mundo vê e as lágrimas secas que correm dentro do coração. Hoje é dia de arrancar aquele grito de socorro preso na alma. Eu vim construindo tudo isso para dizer: Jesus te ama e Ele cuida de mim e de você. Senhor, rendemos graça a Ti, Deus, e Te glorificamos porque o Senhor é bom e muitas são as Suas misericórdias. Senhor, eu quero Te glorificar e Te exaltar nesse dia. Tem gente aqui em sofrimento, Pai. Tem gente aqui hoje que disse: Senhor, me ajuda porque eu não aguento mais. Quantas vezes gritando e choramos a buscar, ai, por amar. Mas na minha opinião o que dói mais é o silêncio dele. Quando a gente grita e parece que o céu está de bronze. Hoje é noite de choro, hoje é noite de pranto, hoje é noite de entrega. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou estragar esse momento. É seu com ele, é meu com ele. Eu vou deixar cada um, eu preciso, por favor, feche os meus olhos e ore. Aleluia! Depois de um plano frustrado, quem nunca pensou em ser quando viu tudo dando errado, quem nunca pensou que foi esquecido, quem nunca foi. Será que era só comigo? Mas ainda bem que o Senhor te conhece como ninguém, Ele viu que você passou, olhando que seu coração teve que suportar. Ele viu teu sorriso e por dentro você só queria chorar. Você vai entender que com Deus, mesmo que pareça que está a perder, na verdade é uma escola. Você está aprendendo a confiar, aprendendo a descansar na tempestade. O barco balança, mas não vai afundar, porque que com Deus, mesmo que pareça que está aprendendo, na verdade é uma escola. Você está aprendendo. Você
encontra afastado não entregou a vida de Deus. Não por força nem por violência, porque quem convence é o Espírito. Se a palavra comunicou e você não morreu, não sou eu com os meus argumentos, mas eu sei que Deus está ministrando a nossa alma. Mas se você está aqui cansado pelo caminho, eu queria que você viesse aqui e entregasse a sua vida para Jesus. Não precisa perguntar para você como é que está, porque eu sei que uma vida sem Cristo é difícil. Eu sei que uma vida sem Cristo é amargosa. Eu sei que uma vida sem Cristo é de luta em luta. Mas Jesus te chama nessa noite para uma nova história. Ele tem uma oportunidade para você nessa noite. E se você está aqui enquanto louva, caminhe em direção àquele que te ama. E declare diante a igreja e diante do céu: eu quero esse Senhor. Aleluia! Gabriel louva e você caminha. Está vindo aqui.